de vocês que disponibilizou de sair da sua casa, estarmos aqui, para ouvir a palavra do nosso Deus. Eu vou começar essa abertura com o tema desse culto de ação de graças. Em tudo dai graças. É uma pequena frase que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que nós, muitas das vezes, olhamos e falamos assim, tudo dá graça, mas será que realmente damos graças em tudo? Vamos parar um pouquinho para fazer uma pequena reflexão. Quantas pessoas hoje não tiveram o privilégio de abrir os olhos pela manhã, mas você teve? Você deu graça em tudo? Quantas pessoas que não têm o pão de cada dia, mas você faz 4 refeições por dia? Será que realmente em tudo nós damos graça? Nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, no abraço da pessoa amada, no não de alguém que te ama de verdade. Será que damos graças a isso? Ou só almejamos as coisas maiores da vida, como melhor emprego, melhor carro, melhor salário, esquecendo que tudo isso um dia vai passar? Todos nós aqui temos um prazo de validade, mas até esse prazo chega, será que damos graças a Deus por tudo, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela cada batida do nosso coração? Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Mas qual será a vontade de Deus para cada um de nós? Essa reflexão seja realmente entoada em nossos corações. Reclamamos tão pouco. Talvez por o ar que mudou, a chuva que está caindo demais, o sol que está quente demais. Sabemos reclamar, mas agradecer a Deus por ter dado o seu único filho para a remissão dos nossos pecados. Hoje, uma sexta-feira santa, que possamos trazer realmente na memória o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele não está mais na cruz, ele vive e reina para todo sempre. Mas um dia cada um de nós prestaremos contas a ele. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que só ele é Deus. Será que se hoje fosse o nosso último dia, como viveríamos ele? Como realmente nos portamos se soubéssemos que hoje seria nosso último dia? Adoraremos mais a Deus? Nos achegamos mais a ele? Ou viveremos como insensatos? Porque hoje pode ser nosso último dia. Em tudo, dai graça. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Vamos estar dando início, a um culto, ao melhor culto da sua vida. Porque você vai fazer o seu melhor, você vai dar o seu melhor nessa tarde aqui. Não é simplesmente vir aqui porque você foi convidado, não. Você veio trazer o seu melhor culto, a sua melhor adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Logo após a oração, vamos ter os louvores. Logo após os louvores, a irmã Cida vai estar trazendo um testemunho. Logo após, o pastor Deir vai estar trazendo uma palavra para nossos corações. Então, que possamos deixar nosso coração e nossos ouvidos atentos a cada coisa que está acontecendo aqui, pois Deus quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, meu Pai, de todo o mal, Pai querido. Pois teu é o reino, a honra e o poder, para todos sempre. Amém. Que o Senhor fique à vontade nessa tarde, nessa casa, Pai querido, que cada coração saia aqui cheio da Tua presença, Senhor. Que possamos realmente ouvir a Tua voz, como já começamos a ouvir, porque em tudo dai graça, Pai querido. Então que possamos realmente ver graças em tudo, Pai querido, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento das tribulações, Pai querido, pois sabemos que o Senhor está conosco em cada uma delas, Pai querido. O Senhor nunca nos desamparou, Pai querido. Perdoe nossos pecados, Pai.
pois sabemos, Pai querido, que somos falhos, Pai querido, mas nós queremos cada dia ser melhores do que ontem, Pai querido. Oh, papai, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por essa porta aberta, Pai querido, que o céu desça nesse lugar, Pai querido, que possamos realmente, meu Pai, sentir a Tua presença aqui, meu Pai, em nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor se faz presente no recinto, Pai querido, que o Senhor use o ministério de louvor com graça e sabedoria, que cada louvor, meu Pai, venha chegar nas suas narinas com graça, meu Pai, em nome de Jesus, que, meu Pai, a palavra venha direto do Teu trono em nossos corações, meu Pai, e fale aquilo que precisamos de ouvir, não aquilo que queremos, meu Pai, que possamos sair daqui, meu Pai, avivados com o poder da Tua palavra. É o que oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Deus, fortalece a cada dia. Nós temos a Tua presença que nos ajuda a cada dia, e nós queremos, Senhor, aprender a Te agradecer, mesmo que não seja do nosso jeito, mesmo que as coisas não estejam da forma que queremos, Pai. Nós escolhemos Te agradecer, nós escolhemos a Te louvar, nós escolhemos a agradecer ao Senhor, porque a nossa vida Te pertence, Pai. Aleluia, aleluia. Render graças ao Senhor, te exaltar o Teu nome, que possamos todos os dias da nossa vida nos render graças ao Senhor, te glorificar, oh Deus, e reconhecer a bondade do Senhor. Tu és bom, Senhor, Tu és fiel, Pai. Vale a pena confiar em Ti, vale a pena correr para os Teus braços, Jesus. Vale a pena contar contigo, vale a pena estar com o Senhor. Glória a Deus, né? Hoje eu tenho motivo de só glorificar a Deus. Como diz a primeira música, sou um milagre e eu estou aqui, né? Eu não sei nessa tarde, mas eu creio. Cada um de nós está buscando um milagre. E creia nesse Deus, irmãos. Esse Deus faz milagre, porque eu sou um milagre. Então, o Salmo 32 fala: Senhor meu Deus, clamei por Ti o socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, e preservaste a minha vida, que eu não descesse a sepultura.
né? Glória a Deus, esse versículo é um versículo que, antes de eu ter certeza que eu estava com câncer, Deus me deu ele naquela cozinha. E Deus disse, um milagre grande vai acontecer. Eu ainda era suspeita, mas ainda não sabia que eu estava com câncer, né? Então, a partir dessa hora, né, irmão, eu peguei esse versículo, que Deus não ia me deixar chegar na sepultura, né? E eu tomei e clamei a Deus, o que a gente tem que é clamar a Deus. Não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque nessa hora é só a misericórdia de Deus e as orações da família e amigo, né? Deus escrevi aqui porque eu acho que vai dar um branco. Então, meu irmão, vou contar só um pouco, vou resumir um pedaço aqui da minha história, né? Da minha doença. Há 8 anos atrás, que eu parecia uma mancha no minha unha, que para mim não era nada grave, mas ao tempo foi passando e foi gravando. E aquilo há 3 anos atrás eu vivo cuidando dessa unha, mas não porque eu achei que era câncer. Eu cuidava porque ela estava feia e eu queria a unha bonita. Mas os médicos não descobriu, para eles era uma micose, depois era um fungo que estava no sangue. Fiz 2 cirurgias no dedo, fiz uma biópsia, deu hematite. Aí larguei para lá. O que eu quero deixar para os irmãos, nunca deixe para lá, mesmo que o médico falar que não é nada grave. Por quê? A gente tem que ter, além de Deus, a gente tem que buscar uma segunda opinião de outros médicos, né? Porque eu não busquei, só confiei nele. Mas Deus é maravilhoso, Deus é fiel, permitiu que eu visse para cá. Eu sei que tudo tem propósito de Deus, né? E através de uma ferida na perna geral, que descobriu que eu estava com câncer. Fui no médico, o Geraldo chegou lá, doutor Samuel, mostrei para ele, ele falou para mim, olhou com a cara e falou assim, não é para mim, não é coisa boa, isso para mim é um câncer, mas eu não posso confirmar. Mas Deus é maravilhoso, né? Mesmo assim eu não queria acreditar. Aí, com isso, eu fui da dermatologista dia 7 de agosto. Quando eu cheguei lá, ela falou, é um câncer e é grave. Olha aí. Nessa hora, né, irmão? Você tem como é que fala? Você fala assim, agora eu morri mesmo, né? Eu falei, doutora, eu tenho a chance de ser curada? Ela disse, eu não posso garantir só depois dos exames. Para mim, é grave. Nessa hora, irmã, eu estava sozinho e eu não sabia nem o que fazer, mas a cabeça ficou muito ruim. Porque mesmo a gente sabendo da salvação, a gente não quer morrer não, viu? Pode ter certeza. Aí quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo falou para mim que aí eu estava assim tão desiludida, assim, sozinha, sabe? Perdi o rumo ali na porta da clínica, ali na Rua Nova. O Espírito Santo falou para mim, você viveu um milagre. Você viu seu filho morto e depois ele estava vivo. Eu vou fazer um milagre na sua vida. Respirei fundo, engoli aquele choro e falei assim, Deus curou meu filho e vai me curar. Hoje está fazendo 15 anos, ontem fez 15 anos. Esse milagre que Deus fez, grande milagre. Lucas está ali, caiu de um andame e Deus me levou nesse milagre que fez na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, fiz os exames, deu grave, e os médicos, assim, as portas se abriu com que Deus abre, né? Através daquilo ali, foi dia 7, quando foi dia 4 de setembro, eu estava fazendo a cirurgia. Mas eu creio assim que é Deus, porque nem um particular eu não conseguiria ter essas portas abertas, sabe? Aí de Babacena para Juiz de Fora, e o doutor Felipe, que me acompanha, falou para mim assim, você sabe o problema assim? Eu falei, isso é um câncer. Ele falou assim, você sabe que é grave? Mas nós estamos juntos nessa luta. Aí nesse dia eu chorei de novo, irmão, porque eu tinha fé em Deus, mas quando dava balanceada, né? Aí eu aprendi, falava com Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, podia ter me curado e antes de eu precisar passar por cirurgia. Mas se eu vou passar, eu creio que o Senhor tem um propósito em minha vida. Mas aí eu falava todo dia, como falar assim, o câncer, você tocou no meu dedo, mas no meu corpo você não toca. Eu profetizava todo dia, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Eu não aceito falar com Deus. E para a honra e glória do Senhor, gente. Já fiz três tomografias do pé na cabeça.
e todas elas, não tenho nada. Estou curada. Como diz a música, sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Então, é só crer que para a medicina é 3 anos de vida. Mas para Jesus, eu creio que eu tenho que trabalhar muito ainda. Amém. Então, assim, e esse culto, irmãos, que está acontecendo aqui, não foi nós que escolhemos, foi Jesus. Deus falou, você vai fazer um culto, vai fazer um café. Aí confirmou com Lurdinha, nós vamos fazer um culto de ação de graça. Então, assim, eu creio, Deus já sabia, Deus já tinha preparado esse dia para nós estar aqui adorando Ele. Amém. E hoje eu não sei, nem muita palavra a falar, né? Eu escrevi um monte aqui, mas não vou falar não, porque não enxergo. Não sei para quem escrever, aqui só para mim, né? Porque eu não consigo falar não. Mas eu sei, eu quero encorajar os irmãos. E tudo dá graça. Mesmo quando você não vê o final do túnel. Amém, Jesus. Né? Vai dar graça, porque Deus é o Deus de milagre. Aleluia. Né? Então, o que você está buscando, creia no milagre. Esse milagre é grande, mas eu vivi um muito maior. Minha vida é um milagre em todo, irmão. Uma colega minha disse, nossa, você passa tanta coisa. Eu falei para ela, mas é tanta coisa que eu passei, mas todas Deus me deu vitória. Dá para escrever um livro. Mas Deus é muito bom comigo. Amém. Hoje estou fazendo, ontem fez 15 anos, né? Douglas estaria pedindo para eu testemunho que ele caiu do andame de quantos metros? 12 metros e meio. 12 metros e meio. Também não era para estar aqui, né? Você imagina hoje se ele tivesse escutando meu testemunho. Mais que eu tivesse, grata a Deus, ainda estava triste, né? Para a mãe, esse milagre é maior do que o meu ainda, irmãos. Porque o meu, né? Entre a vida dele e a minha, escolha a vida dele, porque a mãe sempre escolhe do filho. Né? Ele também saiu como muito ruim de Piranga. E chegou na certa distância, o carro da ambulância voltou e falou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Foi nessa hora que eu converti de verdade, viu, meu irmão? Até aí eu não estava fiel a Deus, não. Eu estava, como diz o ditado, pulava lá e pulava cá. Não queria nada com a dureza, nada com Jesus. Aí quando parou o carro, o motorista falou assim, Serginho, que era o motorista da ambulância, fique aí, não quero que você saia do carro. Eu saí primeiro do que ele. Quando cheguei lá, ela falou, não adianta mais, ele já morreu. Irmão, eu cramei naquela ambulância de joelho. A Yolanda, que é enfermeira, ela pode contar, quem quiser perguntar para ela. Eu cramei e falei com Jesus, eu troco a minha vida, Senhor, para a vida dele, mas não deixa levar meu filho. Foi nessa hora que ele voltou, né? Esse testemunho o pastor Marco contou por todo lado. Então, assim, foi impactante, né? Então, assim, Deus é tão bom, né? Não é só o meu, aí o milagre dele estar aqui 15 anos. Ontem fez aniversário, fazendo 15 anos, porque é mais uma chance que Deus deu, né? E a médica chegou a passar mal, porque ela nem acreditava em Deus. A partir daquele dia, ela começou a acreditar em Deus. Porque eu fiquei de joelho, da certa distância que eu não sei aonde, até em Lafayette, de Lafayette até em Babacena. Só eu choro e clamando a Deus. Quando ele ia, eu clamava, Deus voltava. Quando eu ia, clamava, Deus voltava. Por isso que eu creio. Você que está passando, você que vai passar, né? A gente não sabe o dia da manhã. Sempre a gente acha que está tudo bem, hoje amanhã a gente vai passar. Mas creia nesse milagre. Jesus Amém. Pode fazer na minha e na sua. Amém. Tá bom, Arlindo? Creia no milagre da sua filha. Jesus vai fazer grandes coisas. Ele me curou. Eu creio em nome de Jesus que vai curar ela também. Tá bom? Eu vou lá ver ela. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por ela. Nós já estamos orando por ela. E Deus é maravilhoso. Amém? Amém, irmãos. E eu não acreditei muito não, sabe? A gente fica assim, esse povo está falando, aumentando muito só para ir para a igreja. Porque de vez em quando batia, né, na porta, né? Convidando a ir para a igreja. Isso aí tem, mesmo antes de eu ir para a igreja batista, eles me perseguiam. De vez em quando os crentes me incomodavam. Falaram, vai lá em casa, vai lá na igreja Floridinha, vai na célula. Eu falei, uma hora eu vou, mas nunca ia, sabe? E ficava nesse jeito, só empurrando a barriga, sabe? De longe já vi, já vi de novo, vai cutucar de novo, entendeu? Aí ele me cutucava de novo. E eu fiquei assim, o pessoal tá aumentando demais, não morri em nada. Porque depois quando a gente tá na luta, a gente tá conseguindo movimentar os braços, eu queria ir no banheiro assim, minha mãe, minha esposa, que me ajudava, sabe? Ir no banheiro, eu não conseguia, né? Eu queria fazer xixi, essa que me ajudava, pôr no vaso. No começo foi difícil, não tinha movimento assim, né? Nos braços. Foi no banheiro, tudo. Aí, né, quando tá assim, a gente fica, nossa, Deus é bom de milagre e tal.
Aí comecei a ficar bom e tal. Aí falei, esse povo tá exagerando, eu fiquei tão ruim assim não. Morri foi nada. Aí teve o acompanhamento, né, que a médica quis me ver. Aí eu perguntei, ela falou, doutora Gisele, né, mãe? Doutora Gisele, esse povo tá falando que eu morri. Isso morri nada, né? Isso tá aumentando demais. O quê? Ela levantou na mesa assim, nunca fala isso. Sua mãe é uma mulher de muita fé. Nós perdemos você. Você estava morto. Eu vi você morto, ó, um tempão. E sua mãe de joelho clamando a Deus. Eu não sei qual é o propósito, não sei, né, de religião que vocês é. Mas creia nesse Deus que realmente é um Deus que salva mesmo, tá? Nós perdemos você. E nesse dia, eu já tinha perdido o paciente. E eu falei assim, meu Deus, não quero perder esse menino não. Esse menino é muito novo, tem filho, devolve ele. Até eu. Aí, na hora, sabe que ela falou assim, sabe, eu me senti na hora diferente. Eu falei, nossa, meu Deus, realmente isso é um propósito na minha vida. Porque, desde novo, sabe, eu tinha uma depressão que só eu e Deus sabia. Às vezes estava feliz, no meio da turma, da bagunça, bebendo, alegre. Mas no momento que estava eu sozinho ali, né? Mas não estava eu sozinho, Deus estava ali comigo. Porque quando eu pegava uma moto, ali de distância longe, vamos supor, do Cobro Peixe, Piranga, ou de Mariana até Piranga, eu já vim várias vezes sozinho, sabe? Só Deus sabe o que passava na minha mente, sabe? Eu olhava assim e falava, morrer é melhor, isso não é vida, não. Aí eu acelerava a moto assim, pra morrer, mas sabe? Bater não sobra nada. Aí só um respirar, morreu, acabou o sofrimento. Nem eu sofro, nem eu faço minha família sofrer. Era esse meu pensamento, sabe? E a partir daquele dia, né, que eu ouvi a médica falando assim, né? Ela levantou na mesa assim e falou, não fala isso, eu vi ser morto, eu perdi você. Depois conversei até com a enfermeira, ela toda roxa, sabe? Mostrando eu aqui, tudo foi seco. Na ânsia da morte, eu vi você debatendo, sabe? Nós subisse você, segurando você, querendo amarrar você, e você debatendo na ânsia da morte. Você esticou todo pra morrer. Eu vi você morto, menino. Meu filho. Firme seus caminhos no caminho de Deus, que realmente isso é um milagre, viu? Eu vi você morto, menino. Nossa. Agora, eu tô toda roxa, não segurar você, que eu tô pra pôr os aparelhos. Você rebatendo, você e sua mãe de joelho, clamando, pedindo pra Deus devolver você pra ela. Eu vi você voltando, viu? Eu sei um milagre. Falou desse jeito, sabe? E depois desse dia pra cá, sabe, eu já fiquei assim mais calado. Falei, Jesus, não é a primeira vez que o Senhor me livra, não, um dia de morte, não. Porque muitas vezes eu já pensei em fazer besteira, passei a mão num fio de nunca falei isso em público, não, irmãos. Eu tentei suicidar, sabe, enforcar. Aí não, eu cheguei em cima pro lado, sabe. Eu olhei pra baixo e falei, meu Deus, esse vai ser meu fim. Aí eu olhei pro céu, sabe? E falei assim, não, mas deve ter. Deus deve ter alguma coisa pra mim que não tem base. Um homem sofrer igual eu sofro, não. Tava bom, alegre agora, mas tô aqui sozinho, vontade de me morrer. Aí quantas vezes, sabe, conversava comigo mesmo, mas hoje eu não vejo, irmãos. Não conversava comigo, conversava com Deus. Eu tinha Deus do meu lado o tempo todo, o Espírito Santo falando comigo, sabe, para não fazer, mas eu sim, debatendo. O inimigo falava para suicidar, e Deus, o Espírito Santo me incomodando, se segurando, falando, vai não. Mas eu olhava para lá, olhava para cá, sabe, vou ou não vou, pulo ou não pulo. Quantas vezes descia aqui em Madaon, sabe, o pé esbarrando no chão, nas curvas assim, a moto não aguentava andar na mão certa, ela ia para outra mão, ia para outra mão. Eu falei, se vier um carro aqui, sobra nada. E eu nem aí, sabe, vindo de Porto Firme nas gandaias, nas bagunças, né, achando que era vantagem. Eu não ligava, sabe? Quantas vezes, né? E eu conversando comigo mesmo, mas não era eu mesmo, sabe? Era Deus falando comigo, sabe? Pra me maneirar, não fazer aquilo. Aí eu vou, não vai. Você não nasceu pra isso. Eu achava, sabe, que tinha uma solução. Eu via, sabe, meus colegas prosperando, sendo abençoados, sabe? Conseguiu um emprego bom, conseguiu uma moto boa. Eu via, assim, que eles tinham dom pra ser alguma coisa na vida, né? E tudo que eu fazia dava errado, sabe? Conquistava uma moto, talvez. Com pouco tempo tudo quebrada, às vezes nem galava pagar, já fundiu o motor, aquela vida de dívida, sabe? Pagava uma dívida, chegava mais dívida, nunca tinha assim, aquela alegria, que prazer, sabe? De comprar uma coisa, preferia, graças a Deus, ai coisa boa, não tinha esse prazer, sabe? Sempre luta, sempre tristeza, né? E essa parte de finança, de dificuldade financeira, minha esposa participou muito. Quantas coisas que a gente fazia dava errado, entendeu?
Eu não falava nada, ela também não falava. Mas a gente via no armário assim, as coisas de comer faltando. 2 contas de luz atrasada, 3, aviso sobre corte, aluguel, entendeu? Meu pai até conseguiu uma vez pra mim 5 meses de aluguel de graça, o Tom Limento me arrumou, me ajudou demais na conta, sabe? Mas a situação era tão ruim, nem com aluguel de graça eu conseguia manter as contas em dia, sabe? Tudo que fazia dava errado. E nesse dia que essa médica falou pra mim assim, sabe? Pra mim crer, né? Que eu era um milagre, desse dia pra cá, irmãos, eu já tive fé. Falei assim, até hoje eu pensei sempre em acabar com a minha vida, mas eu tenho que dar um rumo na minha vida. Olhava pro meu filho David, né? Eu não tinha o Davi ainda. Eu falei, esse menino, vai você ver, vai ser um filho sem pai, não pode. Aí comecei a firmar a cabeça, irmãos. Comecei a crer, sabe? Aí na mesma hora que eu ia na igreja, assim, eu vi os pastores pregando. Aí eu conversava com Deus, Deus, se eu realmente faz um milagre, eu preciso desse milagre, porque até hoje foi só derrota, só tristeza, só depressão, Jesus. Tira isso de mim. Tudo. Aí eu fui, sabe? Eu fui pedindo a Deus, clamando a Deus. Aí tudo que pregavam na frente, que ele pregava na palavra, assim, eu senti que era pra mim. Falei, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda nessa área. E fui, irmãos, confiando a Deus, né? E hoje, né? Ontem, né, mãe? Fez 15 anos, né? Que eu decidi, sabe? Que eu decidi mesmo a caminhar com Deus. Foi depois desse que eu tive um acidente. Foi no primeiro. Me fala, mãe? Primeira célula que eu fui na casa de cirurgia e me entreguei minha vida pra Jesus, sabe? Depois que a médica falou que eu era um milagre. Dali pra frente, né? Que eu decidi dar esse passo, né? Pra caminhada com Jesus. Mas eu ia, mas o pensamento negativo voltava assim, mas o pessoal tá querendo te enganar, tá ganhando seu dinheiro e tal. Aí eu repreendi, fechava o olho, tá repreendido em nome de Jesus. Até hoje eu tentei de outra forma. Hoje eu vou confiar nesse Deus que esse povo fala aí, né? E hoje, né, não é só um milagre, hoje é 2 milagres, né, pra testemunhar, né, mãe? Glória a Deus, né? Nós ficamos dando notícia da minha mãe que ela ia amputar o dedo, que era um câncer. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode nós fazer tantos planos de minha mãe morar perto de mim? Agora você vai levar ela, meu Deus. Como que eu orei ao Senhor, se fosse do Senhor, esse terreno ser nosso, pra minha mãe morar perto de mim, nós cuidar de um ao outro. E como que você vai levar ela agora? Aí eu fiquei assim, sem entender, sabe? Aí depois Deus, né, foi mandando confirmação e hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus por esse grande milagre, né? Eu creio que cada um de nós aqui tem um testemunho. Muitas vezes a gente deixa vergonha, deixa assim as pessoas de fora. O que você vai pensar? Irmãos, não importa o que os outros vão pensar. O importa é que Deus fez um milagre na vida de cada um de nós. A gente tem que falar, né? Seja em público, seja no serviço, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né? Ele faz um milagre pra gente fazer o que o irmão Didi fala. A primeira pregação do irmão Didi no comecinho, em 2011. O irmão Didi dele aqui, ó. De graça te dei, de graça retribua. Nós temos a obrigação de retribuir, né, irmão Didi? A primeira vez que ele pegou isso aí, eu nunca mais esqueci, né? De graça te dei, de graça retribua. Nós não precisamos, nós temos que retribuir o que Deus fez na nossa vida, né? E cada um de nós vem retribuir, né? Aquilo que Deus fez na nossa vida, retribuir com palavras, né? Com milagre que Deus fez, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não preparei nada não, mas foi o Espírito Santo que tocou pra mim. Agradeço cada um que está aqui, que veio, né, compartilhar essa bênção na minha vida, né? Estou muito feliz com todo mundo aqui. E a irmã Néia, né, da Igreja Betel, obrigada, Deus abençoe, né? A vizinha maravilhosa que eu tenho aqui, né? E cada um de vocês, irmão, agradeço em nome de Jesus. Foi bênção que vocês estão aqui, né? Participando com a gente, tá? Fica à vontade, a casa é sua. Cadê o varão, o rapaz que tá com a filha doente? Chama lá. Amém. Cadê a Lourdinha? Vem cá, Lourdinha. Aproveitar a bênção da família, você vai orar pelo irmão e pela filha dele, em nome de Jesus. Irmãos, eu vi esse milagre acontecendo. A gente estava aqui quando a gente orou. E quando Deus confirmou através de Alexandre que daqui sairia um grande milagre. No momento eu falo que eu achei até que era ferida, porque Geraldo estava com uma filha já há muito tempo não teve. Eu creio que daqui também sairá um grande milagre. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a palavra do Senhor ela nos garante isso. E nós cremos pela nossa fé. Como chama sua filha?
nós vamos orar pela Ana Paula. Em nome de Jesus, que será o começo de uma nova história. Não deixa que o medo, que as lutas e as adversidades, ela vença a nossa fé. Porque depois do que foi falado aqui, ainda teve algumas etapas. Mas em todas elas, Deus honrou. Deus honrou. E Deus é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E nós, como igreja, nós vamos levantar essa oração. E nós vamos crer num milagre. Em nome de Jesus. Vou apresentar aqui com a irmã nossa. Vou apresentar aqui a irmã nossa, Fernanda. A nossa irmã na igreja, ela aconteceu um acidente de moto com ela, está internada em Continópolis, tem um coágulo no cérebro e a situação é bem delicada. É uma jovem, parece que é 20 anos. A última vez ainda nós ministramos louvores juntos, foi sábado passado. Foi sábado passado, ministramos louvor, isso foi no sábado e no domingo aconteceu um acidente com ela. Aí eu quero aqui representar ela também, pedir essa oração de Jesus. Irmãos, que mais uma coisa que eu quero, o pastor está aqui, testemunha, de mais uma cura de um câncer, irmãos, na vida do irmão do meu genro. Algo assim que estava desenganado pela medicina. O Senhor restaurou a vida daquele homem. Restaurou, irmãos, onde não tinha vida, Deus deu vida. Isso é para, a gente crer que Deus, o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quem tem condições, fica de pé. Soldado, eles se preparem, irmãos. Em nome de Jesus. Você se levanta com toda a sua fé, com toda a sua convicção que Deus está agindo em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, nessa mesma fé, Pai, diante desses testemunhos, Senhor, do que o Senhor tem feito, Pai, nós queremos levantar uma oração diante de Ti, Pai, um clamor da Tua igreja por a vida dessa moça, da Ana Paula. Pai, o Senhor é Deus que operou na vida do Leandro. Pai, o Senhor é Deus que curou a vida da Cida. Pai, o Senhor é o Deus que restaurou, Deus, o Douglas da morte. Pai, muitos outros milagres que os nossos olhos contemplaram, Senhor. Pai, é nessa fé que nós estamos aqui nessa tarde, Deus, orando ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha com o Teu milagre sobre a vida dessa moça. Que o Senhor toque, Pai, dela, na vida dela, do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito Santo de Deus, Tu é aquele que vai aonde que o médico não pode ir. O Senhor é Deus que toca onde o homem não pode tocar. Deus, o que é uma enfermidade diante do poder do nome do Senhor? O que é essa enfermidade diante do Teu nome, Pai? E é no Teu nome que nós profetizamos cura sobre a vida dela. É no Teu nome que nós repreendemos todo o mal no corpo dela. E é no Teu nome que será glorificado mais uma vida, Senhor, mais um testemunho de cura dos Teus feitos, Pai. Porque nós podemos dizer, nós sabemos em quem nós temos crido. Pai, muito obrigado. Obrigado por Deus, porque nós sabemos onde nós confiamos. Senhor, fortalece essa família. Deus, que a fé deles não venha esmorecer diante das lutas, porque Deus, o Senhor é fiel para cumprir todos os Teus propósitos. Receba diante do Senhor a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor diante da Tua presença, Pai. E que a cura seja derramada sobre a vida dela. Que a unção poderosa do Senhor esteja sendo derramada, Pai, do alto da cabeça, Pai, as plantas dos pés, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Nessa oração, amado Deus, colocar no meu coração Salmo 30. E hoje ela trouxe esse Salmo 30, uma ação de graça a Deus. Esse Salmo 30, né? Eu exaltei o Senhor, porque Tu me livraste. Não permitisse que o inimigo se regozijasse contra mim. Também o Senhor, socorro, e Tu me saraste. Deus tem isso para cada um de nós, amado. Clamar o Senhor e ser sarado. A Bíblia nos ensina a clamar para ser sarado. Deus tem isso para cada um de nós. Deus tem vida para cada um de nós. Deus não pôs eu nessa terra e você nessa terra para que os cuidados dele não sejam com nós. Esse cuidado de Deus é com cada um de nós. Quando você vê, Deus colocou esse salmo no nosso coração para nós estar vindo aqui orar para ela. Eu trouxe o salmo para ela aqui mais tudinho, falando do salmo. E hoje ela, você vê, é Deus.
Isso não é o homem, isso é Deus. Deus faz isso hoje, amanhã e sempre. Ele vai fazer, vai continuar fazendo, porque é promessa de Deus. Jesus não pagou um preço na cruz, derramou sangue para eu e você ser incrédulo, não. Nós temos que crer na palavra, crer naquilo que o Evangelho diz, de orar e crer e ser sarado, sair daqui com a mente crendo que Jesus faz algo tremendo hoje, amanhã e sempre, até a volta dele. Ele vai estar curando, ele vai estar renovando, ele vai estar transformando, ele vai estar purificando, ele vai estar quebrando as algemas, cadeias que tem muitas vezes sobre a vida das nossas vidas. Ele vai estar quebrando, porque ele é Deus que cura, ele é Deus que sabe. Eu fico meditando, amado, como que Deus faz. No dia tá de prova aí, e tem um cara que tá tomando comigo que tá de prova. Eu posso expressar aqui que meu irmão tá aqui. Eu tava trabalhando e tinha serviço pro dia inteiro. Chegou 10 horas, Deus falou comigo, vai embora. O cara nem entendeu por quê. Eu cheguei lá no dia também, tava chorando e falando, Fábio tá passando muito mal. Eu falei, Ludinho, vamos orar. E Deus mostrou Salmo 30 também. E eu via fogo levantando esse homem, e depois ele testemunhou que via fogo de Deus levantando ele. E Deus dá a ordem aos anjos. Salmo 34, 7 fala que Deus dá a ordem aos anjos que acampam ao redor daqueles que amam a Deus. A ordem vem do céu, amado, por mais que você queira, mas você tem que pedir a Deus. Porque muitas vezes nós queremos algo da nossa vontade, mas Deus está falando, ei, eu estou aqui, ó, me busca, porque a minha vontade, muitas vezes, a vontade minha não é de Deus, amado, e Deus está querendo algo sobrenatural para que eu e você ande no caminho de glória, no caminho de avivamento, orar, e algo tremendo começar a acontecer, porque é promessa de Deus, está dentro da palavra. Mateus 11, 28 fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A Bíblia fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma. Ele fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Às vezes nós carregamos fardo, amado, que não é nosso. Às vezes nós queremos algo que muda, amado, mas muitas vezes nós temos feito algo do nosso jeito, e Deus está falando, ei, eu sou um Deus que abriu o céu, eu sou um Deus que andei nessa terra para curar, para transformar, mas eu ressuscitei, eu estou vivo em favor das suas vidas. Esse Deus que nós cultuamos, esse Deus que tem poder, amado, como tem testemunho. Não pode ficar só nesse testemunho que ficou aqui amanhã, hoje tem testemunho para contar como orou para essa criancinha, é testemunho de amanhã. E sobre a sua vida é testemunho de amanhã. Mas nós temos que começar a olhar para as coisas de Deus e ver algo sobrenatural. Como está a Fábio aí? Ele está aqui um milagre. Alguns dos médicos lá falam, isso é um milagre. Deus levantou esse homem do laço de morte, mas está aí, para glorificar. Se você quiser contar aqui, Cid pode falar também, porque aquilo que Deus faz, amado, nós temos que expressar. Sabe por quê? Porque Deus alegra onde tem testemunho. Deus tem algo para a sua vida e para a minha vida. Deus tem algo sobrenatural. Deus não é coisa que simplesmente para ficar no testemunho. Deus tem algo para a sua vida para que você saia daqui testemunhando. Eu falei, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que sara, tem um Jesus que me alimenta. Eu posso estar no deserto, mas vai me alimentar. Sabe por quê, amado? Porque Jesus chama cada um de vocês para entrar por essa porta. Ele fala, entrar e sair e encontrar a bastante. Alimento que está dentro da palavra de Deus. Deus tem alimento para nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar nossa vida no altar de Cristo, amado, para Deus. Esse Deus que curou vidas. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero passar a enxergar o Senhor com os olhos espirituais. Vamos fechar nossos olhos. Vamos estar pedindo a Deus, amado, que nos alcança o poder com a misericórdia dele. Oh, Deus querido, Deus santo. Mais uma vez, Pai, eu coloco, Pai, essas vidas, Pai, que estão aqui, Deus, nesta tarde, Deus, nas tuas mãos, Pai. Senhor, Pai, esteja, Deus, alcançando vida nesta noite, Pai. Senhor, esteja curando, Pai, transformando, Pai, vivificando, Pai, através da tua palavra, através do teu poder, através da tua glória, Pai, através da tua unção, através do teu avivamento. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que cura um câncer, o Senhor é Deus que cura um coração, uma mente, Pai. Oh, Jesus, quanto teu refrigério, Pai, põe a tua unção, Pai, no teu povo, Pai, que haja luz, Pai, que haja avivamento, Pai, que haja fome, Pai, da tua palavra, Pai, desejo, Pai, de adorar, desejo, Pai, de te buscar, desejo, Pai, de viver as tuas promessas, Pai, que essa terra, Pai, é para nós andar nas tuas promessas, Pai, andar na tua santidade, Deus. Hoje, Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui, Pai, que algo tremendo, Pai, esteja plantado em cada coração, Pai, nesta noite, Pai, através da palavra, Pai, que foi ministrada, através do testemunho, através do louvor, Pai, que foi ministrado, Pai,
o Senhor seja glorificado. Nós vamos ler um texto. Se alguém trouxe Bíblia, está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. A irmã Lourdinha estava falando do Leandro, irmão do Tiago. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui estavam presentes no dia lá do casamento, da festa, na verdade, do casamento de Bruna e Tiago. E segundo a família, ele estava realmente com um diagnóstico de morte. Quando você olhava pro Leandro, você via ele verde, sem cor. Se você vê o Leandro hoje, você não vai imaginar que um dia ele esteve daquele jeito. Então, queridos, milagres não aconteceu no passado, acontece hoje ainda. Então, se você tem uma pessoa desenganada, uma pessoa que você precisa realmente intervir, e eu digo isso, não é para você chamar um pastor, não é para você chamar um líder, é você. É você que tem que intervir para que Deus faça o milagre, para que Deus haja. E no dia lá nós chamamos todos os homens, inclusive as crianças, homens que estavam presentes lá para orar pelo Leandro. Ele está vivo. Quem sabe um dia vocês têm a oportunidade de ouvir o testemunho dele. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Diga comigo: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, glorificar, ó Deus, por esse culto, Senhor Deus, de ações de graças. Te glorificar, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, Senhor Deus, Pai, na vida do irmão Douglas, na vida da irmã Cida, Senhor Deus, na vida de Leandro. Senhor Deus, tantas pessoas que o Senhor, que estão perto de nós, que o Senhor fez algo sobrenatural. E cremos mesmo que o Senhor está fazendo também algo sobrenatural na vida da filha desse irmão, Senhor Deus, que veio aqui, Pai. Porque Tu és um Deus de libertação, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus fiel, santo, justo e verdadeiro, Pai. Deus, nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor, Pai Santo querido, que o Senhor fale aos nossos corações nessa tarde e noite. Aquilo que nós precisamos, Pai Santo querido, discernir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, ao coração, Deus, até mesmo para nossa cura, Senhor Deus, de alguma forma, seja física, seja emocional, seja, Senhor Deus, de incredulidade, Pai, que o Senhor nos leve a crer naquilo que o Senhor diz que é, porque a Tua palavra, de fato, ela é verdadeira, Senhor. Pai, muito obrigado, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse versículo 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. É interessante que quando nos ajuntamos, como estamos aqui, muitas famílias, irmãos, né? É de fato um culto de ações de graças, é um culto de louvor ao Senhor. E uma coisa muito importante que nós temos nesse momento, nesse relacionamento, nesse ajuntamento, é uma ação social para glorificar o nome do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, quando nós saímos, quando nós vamos fazer um evangelismo na praça, quando nós vamos na casa de um parente, na casa de um amigo, quando nós estamos no templo, nós estamos, na verdade, fazendo uma missão social, um culto social, em que o propósito principal é glorificar a Deus. Não é outro. Você vai ter bons louvores, você vai ter uma palavra que vai te edificar, você vai ter a convivência de irmãos naquele lugar que você talvez durante a semana não tenha visto, você vai ter famílias, mas esse não é o principal. O principal realmente é que você vai estar com teu Deus, teu Senhor. Isso aqui, esse ajuntamento, é isso. Não é nada mais, nada menos do que isso. Um ajuntamento de pessoas, de famílias da igreja, dos seus servos,
onde eles vão estar glorificando o seu nome. E já foi glorificado o seu nome quando ouvimos aqui os milagres que ele operou. Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. A gente muitas vezes imagina assim que Deus ficou no passado, Deus está só na Bíblia. Não, queridos, ele está presente. Já vimos nessa vida, nessa caminhada, muitas coisas acontecendo realmente assim sobrenaturais. Algo que o Senhor fez que você diria assim, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a última palavra sempre vai ter do soberano, sempre vai ser do soberano Deus. Sempre vai ser dele. A gente pode imaginar muitas coisas. A gente pode imaginar que uma situação ela está descontrolada, mas a palavra final sempre vai ser do nosso Deus. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde. Esse culto, essa ação social, essa missão social, ela não envolve simplesmente pessoas, como a gente costuma fazer ou pensar, mas ela envolve também terras, ela envolve animais. Eu, talvez pela minha origem amazônica, eu gosto muito de animais, todos. Não mato escorpião, não mato calango, não mato, né? Eu gosto realmente, porque faz parte da natureza. Tenho 3 cachorros, amo meus cachorros. Isso, queridos, realmente Deus, a palavra diz que ele andava na viração do dia para se comunicar com Adão. Deus colocou animais, você vai ver no Gênesis mesmo, que são animais para que ele cuidasse, porque ele realmente colocou árvores, colocou rios. Para as irmãs que gostam de joias, se você vê os rios que Deus coloca no Éden, tinha uma finalidade muito interessante. Tinha uma que corria para o leste, e o leste é alguma coisa grandiosa para a gente ver. E Jerusalém fica para o leste. As águas que saíam do templo do Senhor, elas corriam para o leste. E esse rio, que tinha joias, que tinha diamantes, que tinha ouro, a palavra diz que ele corria para o leste. Então, joias não é coisa do diabo, não. Ouro não é coisa do diabo, não. Se Deus te abençoar, receba, em nome de Jesus. Diamante não é coisa do diabo, não. Já desde o Éden, Deus realmente ele preocupou com essas coisas. Em favor do homem. Em favor do homem. Não tinha outra finalidade. Aleluia. E a palavra, quando ele fala de cultivar e guardar, tem o sentido de conservar o bem e a essência da criação. Isso vai além daquilo que nós imaginamos, na questão assim da terra, falando, mas vai também passar pelos nossos relacionamentos. Vai passar pela nossa comunhão, vai passar pela nossa unidade, vai passar pela nossa família. De a cada dia a gente realmente cultivar e a gente guardar essa essência que Deus colocou diante de nós. Cada vida importa para Deus. Cada vida é importante para Deus. Cada família é importante para Deus. E Deus é um Deus de família. E ele escolheu uma família realmente para estar naquele lugar chamado Éden. E a palavra colocou tem o sentido de fazer descansar e aliviar. Deus colocou, tem lá, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou. Ou seja, tem o sentido de descansar e tem o sentido de aliviar. Tem 29, ele vai falar mais ou menos isso, que ele faz descansar o homem das suas fadigas, das suas tribulações, né, das suas dificuldades, dos seus problemas. E o que a gente vê nesse depoimento, nesse testemunho do Douglas, né, e da irmã Cida, é na verdade nada mais, nada menos que descansar. Descansaram de uma enfermidade que para a medicina era fatal.
era mortal, não tinha jeito. Mas Deus fez com que ele, permitiu com que eles descansassem. Colocou ali naquele lugar para que ele viesse descansar, para que ele viesse se aliviar dessa fadiga que estava realmente assim afligindo a pessoa. E essa palavra cultivar também ela tem o sentido de servir. Colocou o homem para cultivar e guardar, tem o sentido de servir. E quando nós fazemos um culto nesse lugar, não é simplesmente um momento de a gente realmente estar reunido, de a gente estar aqui ouvindo bons louvores, uma palavra, né? A gente vai ter alimento abençoado, mas também tem o sentido de a gente servir essa redondeza. Não é só para nós, queridos. Aquilo que Deus tem operado em nossas vidas, tem feito em nossas vidas, não é só para mim internalizar, para mim guardar e reter aquilo como se fosse uma bênção, é única. Não, é para você realmente servir. No dia que você precisar, no dia que você sair, no dia que você vê uma pessoa angustiada, desesperada, precisando de uma palavra sua, sirva. Não se retraia. Ele te deu isso para que você leve avante, leve para frente, para que você não faça morrer, porque isso vai prosperar a cada dia. Era a ideia do Gênesis, né? Cultivar e guardar para que isso fosse adiante, para que não parasse. Aleluia. E essa palavra guardar também ela tem o sentido de proteger e livrar do inimigo. É muito interessante que às vezes eu sempre falo que a igreja, que o corpo de Cristo, ele é um exército. E eu vejo muito isso, assim, na Bíblia, vejo muito isso, Senhor dos Exércitos. Jeová Sebaiote, Senhor dos Exércitos. A gente muitas vezes olha para a palavra de Deus e a gente vê assim, simplesmente como um punhado de letrinhas, né, de mandamentos. E o Gênesis mesmo é um compêndio de mandamento. Antes que a gente visse lá, não mate, não roube, não faça aquilo, Gênesis, no primeiro capítulo, ele já vai nos dando mandamentos para que a gente siga isso realmente, para que a nossa vida seja colocada debaixo dessa orientação de Deus, desses mandamentos de Deus. Aleluia. Então, queridos, livrar, guardar, sentido de proteger e livrar do inimigo. Muitas vezes, assim, lá em Viçosa teve uma época que um irmão encontrou uma criança fora do bairro onde ele morava, e ele simplesmente pegou aquela criança: vou te devolver pro teu pai. Não, mas eu tô aqui na casa do meu, vou te devolver. Seu pai tá sabendo? Não, não está. Você deveria fazer isso? Com certeza. Seu pai, sua mãe tá sabendo que você está nesse lugar? Não. Eu vim aqui com um amiguinho, então eu vou te levar em casa. Proteção. Proteção. Cuidado. Comprometimento. É isso que realmente a palavra requer de nós. Ela não quer simplesmente que nós sejamos um ajuntamento de pessoas que não tenhamos responsabilidade com ninguém, com a família de ninguém, com os filhos de ninguém. Nós fazemos parte de um corpo. E se a gente não crê nisso, a gente vai ter que ir para outro lugar. Outra religião, mas não essa. Porque essa faz sentido de você realmente estar buscando o Senhor. Uma outra coisa interessante: Deus criou o homem do barro, depois soprou nas suas narinas. E a gente olhando isso aí, primeiro ele faz o homem do barro, um ser inerte, e depois ele sopra o seu espírito sobre esse ser, para que a gente não fosse simplesmente um barro, uma imagem. E é por isso que ele é contra os seus servos, seus adoradores, se colocarem diante de uma imagem de escultura que não tem fôlego de vida.
que não cheira, que não anda, que não abraça, que não sente, que não faz nada. Ele é contra ídolos, porque ele diz que ele realmente foi a pessoa que nos formou fisicamente e depois colocou sobre nós o seu espírito, para que a gente ande, para que a gente saia, para que a gente tenha uma palavra de vida, uma palavra de vitória naquela pessoa que se sente morta, desprovida desse entendimento, desse conhecimento. E isso está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Ele não vai buscar um espírito para fazer isso, nem um macumbeiro, nem um feiticeiro. Ele escolheu você para fazer isso. Tirar pessoas da morte certa. Aleluia. Espera e quer e deseja que as suas criaturas tenham o seu espírito. Continue tendo o seu espírito. A cada dia, quando a gente realmente acordar e respirar, lembrar que esse ar que nós respiramos provém de Deus. Provém de Deus. Às vezes eu assisto alguns programas médicos e eu imagino assim, nunca passei por isso, espero nunca passar, mas é uma coisa deprimente, uma pessoa tentando buscar ar e não encontrar. É horrível. Muitas vezes assim, já tive pesadelo como se eu não pudesse respirar. Horrível. É terrível. Uma pessoa querendo buscar ar e não conseguir. Mesmo que esse ar seja produzido por alguma máquina, não é a mesma coisa. Então o Senhor, Ele nos dá essa condição de a gente realmente ter esse relacionamento, esse ajuntamento, para que a gente possa edificar outras pessoas, possa edificar outras vidas, outras comunidades. E daqui saia pessoas com esse entendimento no coração que você precisa ser luz, ser sal na vida de uma pessoa que está precisando, está carecendo. Aleluia. E uma coisa última, para a gente não se alongar muito. Hoje é sexta-feira, no Tadel, preguei uma palavra lá sobre isso, terça-feira. E é interessante que Deus realmente Ele faz coisas sobrenaturais. Sexta-feira, 15 horas. 3 horas da tarde. A hora nona. Se você olhar os textos, você vai estar vendo isso. Sexta-feira, às 3 da tarde, a hora nona, às 15 horas. Naquele exato momento em que o Senhor Jesus estava sendo crucificado, lá no templo, não muito longe dali, os judeus estavam também crucificando um cordeiro, um animal, degolando o animal, primeiro pelo sacerdote, depois pela comunidade de Israel. E Jesus estava morrendo naquele exato momento por mim e por você. Estava entregando a sua vida naquele exato momento por mim e por você. E muito importante também, igreja, que a palavra diz que esse cordeiro ele tinha que ser morto fora da porta, fora das muralhas de Jerusalém. E se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus ele morreu fora da porta, fora das muralhas de Jerusalém, para se cumprisse de fato aquilo que ele ia fazer pela humanidade. Isso é maravilhoso e tremendo também. A crucificação foi o preço, ou a cruz foi o preço. O amor foi a causa da crucificação. E você e eu foi a razão da crucificação. Sofrimento, angústia, dor, o afastamento do Pai foi exatamente por mim, por você. Para que você conte essa história
Você que foi alcançado por Ele, conte essa história para que Deus um dia realmente possa salvar aquelas pessoas próximas de você. E eu quero ler o último texto que está lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, a palavra diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Essa palavra, remover pecados, ou ser impossível, você não encontra no grego, você não encontra no hebraico, aramaico, não encontra nenhuma dessas línguas chamadas semíticas, mas você encontra no inglês, et one. Touro não resolvia o problema do pecado. Bode não resolvia o problema do pecado. Apenas uma pessoa parecida comigo e com você resolveu o problema do pecado. E era dessa forma, quando ele morre fora da porta, ele faz com que eu e você volte a ser um outra vez com Deus. Ele morre ali, não foi por acaso. A causa, a razão, a cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. E essa razão é exatamente por isso. Para que a gente volte a ser um outra vez com o Pai. Aquilo que foi separado lá no Éden por causa do pecado, preço que o Senhor Jesus paga na cruz. E touro, sangue de touro não resolvia isso. Era preciso alguém parecido comigo e com você, sofresse na carne aquilo que eu deveria sofrer, você deveria também sofrer. Mas ele paga esse preço para que a gente volte a ser um outra vez com o Pai. Amém? Minha